Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma grande festa no calendário da nossa igreja, que é a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. A Catedral do Papa, na cidade de Roma, onde o Santo Padre preside todas as outras igrejas na caridade. De São João de Latrão se diz Mater et Caput Omnium Ecclesiarum, cabeça e mãe de todas as igrejas, porque nossa igreja é católica, apostólica, romana. Nós estamos unidos ao Papa, unidos à sua catedral, à sua cátedra, estamos debaixo do seu governo. Mas eu gostaria de aproveitar a ocasião onde nós estamos falando a respeito do templo e o evangelho que nós lemos fora do ciclo pascal agora, para falar de um assunto bastante importante e que dificilmente temos ocasião de falar, que é a respeito do nosso comportamento dentro do templo. O evangelho que a liturgia propõe, quando associado à festa da dedicação de Latrão, é este que nós ouvimos agora, o segundo capítulo do evangelho de São João, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai celebrar a Páscoa. Era comum que todos os judeus que tivessem condições fossem à cidade de Jerusalém para oferecer o sacrifício no tempo da Páscoa. E imaginem vocês, é uma cidade, a Jerusalém, que habitualmente tinha uma quantidade de habitantes. Mas, uma vez por ano, pelo menos uma vez ao ano, existiam outras festas de peregrinação, mas a Páscoa era a maior delas. Uma vez ao ano, todos os judeus deveriam descer a cidade, ou melhor dizendo, subir, porque está em cima de uma montanha, subir a cidade de Jerusalém para oferecer o sacrifício. É como se nós recebêssemos aqui na nossa cidade um evento que fosse nacional, e as pessoas viessem de várias partes do Brasil para Várzea Grande para participar do evento. Ou seja, é um problema, é um transtorno. Nós não temos estrutura suficiente para isso. As pessoas começam a tropeçar uma em cima das outras. As pessoas começam a não ter onde ficar, onde se hospedar. E mais, a quantidade de animais dentro da cidade. Por isso, os cambistas do evangelho de hoje, porque as pessoas precisavam oferecer o sacrifício. Era mais fácil que alguém que saísse, por exemplo, da Galileia, do norte do território de Israel, colocasse umas moedas no bolso e, chegando lá, comprasse o animal para oferecer o sacrifício, do que sair da sua casa e andar todo este caminho, sei lá, com um boi, com uma ovelha. É mais prático. Mas tudo isso se concentrava no templo de Jerusalém. Toda essa confusão, essa multidão de pessoas, essa confusão de animais, se concentrava ali no pórtico do templo. De tal forma que as pessoas acabavam por esquecer o que significava a festa da Páscoa e o que significava o templo. O templo, que era a casa de Deus, ficava a Deus dará. Porque a confusão que se estava armada na porta do templo era caótica. Imaginem, as pessoas gritando, oferecendo animais, outros gritando porque estão reencontrando com familiares, outros falando alto, os animais fazendo a sujeira, porque são animais, são irracionais, a sujeira e o barulho que eles fazem, o barulho das moedas, a confusão. E somente quando nós nos damos conta disso, é que entendemos a reação de Jesus. Porque quando nós falamos Jesus, nós não pensamos nesse tipo de atitude como a que nós ouvimos no evangelho de hoje. Porque de fato, Jesus, na totalidade das suas ações, é bondade e misericórdia. Só que muitas vezes a misericórdia se reveste dessa roupagem que nós ouvimos no evangelho de hoje. Nosso Senhor trançou um chicote com cordas e expulsou aquela
arruaça que acontecia no templo fez com que aquelas pessoas tomassem conta de que estavam na casa de Deus e não poderiam se portar assim. E vejam, as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais com fineza de alma, não viram na atitude de Jesus um crime. Os fariseus, sim. Com que autoridade você faz isso? Mas os discípulos de Jesus, pessoas que tinham sensibilidade de alma, se recordaram da passagem da Escritura: o zelo por tua casa me devora, me consome. Pois bem, eu gostaria de falar a respeito de como nós devemos nos portar dentro de uma igreja. Isso é importantíssimo. E dificilmente nós temos ocasião de falar isso assim, com a assembleia cheia. Porque geralmente a liturgia dominical está atrelada a alguma parábola, algum milagre, ou alguma outra coisa assim. E dificilmente nós podemos falar. Então, pontualmente, alguma coisa ou outra, na hora dos avisos, o sacerdote tem possibilidade. Mas isso é de suma importância. Porque se o templo de Jerusalém, que só continha a Arca da Aliança, deveria ser respeitado a tal ponto que levou Jesus a tomar a reação que nós vimos hoje, quanto mais o nosso templo. Porque nós não guardamos uma arca de madeira com pedras dentro. Nós guardamos o próprio Deus vivo. Se do templo de Jerusalém poderia se dizer que era a casa de Deus, quanto mais nós não podemos dizer que é casa de Deus a Igreja Católica. Deus não está presente somente de modo de imensidade, como está em todas as outras coisas, em todos os outros lugares. Há uma presença física de Deus no templo católico. Física. Da mesma forma como eu estou aqui de pé, diante de vocês. Fisicamente, nosso Senhor Jesus Cristo está presente no sacrário. E a igreja é sua casa. É a casa de Deus. É o palácio da divina majestade. O próprio Deus habita dentro da igreja, dentro do templo. E se nós tivéssemos fé que realmente é isso, nós não poderíamos entrar na igreja sem sentir um santo temor e um grande respeito. Quando nós entramos na igreja, deveríamos tremer, porque estamos indo à presença de Deus. Estamos nos colocando diante do Altíssimo. Não há um lugar na terra onde nós devemos mostrar mais recolhimento e mais reverência do que a igreja. É onde mora o Senhor dos Senhores. Veja, nenhum de vocês aqui iria, por exemplo, dentro de um prédio público, à porta de um quartel, no palácio do governo, para jogar lixo. Não fariam isso. Porque pensariam: bom, na porta do quartel posso ser preso, ou pelo menos passar uma grande vergonha. Mas há muitos que jogam lixo dentro da igreja, que vêm à igreja para colar chiclete embaixo do banco. É a casa de Deus. Não se pode fazer isso. Vem com seus papeizinhos de oração anotado, e aí reza, e depois, deixa aí, alguém recolhe depois. Não pode. Não se deve fazer isso. Não se faz isso em lugar algum na terra. Mas na igreja, está tudo bem. Porque não há ninguém que vá me repreender. Vejam, aqueles que têm medo de cadeia, deveriam mais medo ter do inferno. Porque um desrespeito a um lugar sagrado chama-se sacrilégio. O desrespeito a um lugar consagrado tem nome. Abram o dicionário. Chama-se sacrilégio.
É um sacrilégio isso. E não se deve fazer. Quantas pessoas entram na igreja sem pensar o que vão fazer ou quem vão encontrar? Quantas? Às vezes até se lembram: ah, eu estou indo para a missa. Mas chegando na igreja, a última coisa que tomam consciência é de que estão na casa de Deus. Porque a igreja é tudo menos a casa do Senhor. É lugar para encontrar com a comadre, com o compadre, com o vizinho, com... Você não veio aqui escolher? Não veio aqui se encontrar com Deus? Essas outras pessoas todas, você marca um café na sua casa, você marca um chá da tarde na sua casa e encontre elas lá. Na igreja não. A igreja é lugar de se encontrar com Deus. As pessoas entram na igreja olhando para um lado e para o outro. Não se faz isso. Se a igreja é casa de Deus e Ele mora aqui, quando nós entramos na igreja, devemos olhar para Deus, não como quem está passeando. Oi, ei, você está aqui também? Nossa, que bom! Espia como é que vai fulano. Não! Há lugar para isso, e não é a igreja o lugar. Olhando para o lado, para ver se encontra uma novidade, para ver se encontra uma coisa diferente. Não! A novidade dentro da igreja é a presença de Deus. É aí que nós devemos nos concentrar. Com respeito, com atenção, com amor. Eu duvido que na presença do ídolo de vocês ficariam desatentos. Aos que gostam de Fórmula 1, não é? Está acontecendo a corrida de Interlagos aqui no Brasil. Duvido que os amantes de Fórmula 1 ficariam desatentos na presença de Max Verstappen. Os que gostam de futebol, na presença do craque que vocês admiram. As mulheres que gostam de ouvir música, na presença daquela cantora famosa. Duvido que a atenção de vocês seria dirigida a outro lugar, que não a aquela pessoa, se vocês estivessem encontrando elas. Se determinada banda viesse aqui, teria gente que morreria de ataque cardíaco, de tanta alegria. Mas e Deus? E o Senhor, que é Senhor e Deus destes que nós admiramos, não merece o nosso respeito? Não merece a nossa atenção? Nós deveríamos ficar envergonhados com a irreverência que nós mostramos diante do príncipe de todos os príncipes. A igreja é o lugar onde o céu toca a terra. É isso que acontece aqui. A união do céu à terra. E se nós tivéssemos olhos de fé, veríamos os anjos ao redor deste altar e como eles se comportam diante da presença do Altíssimo. E ficaríamos envergonhados por vermos tamanha reverência da parte dos anjos e tamanha irreverência de nossa parte. Nós que fomos prediletos aos anjos, porque Deus nos preferiu, porque Ele assumiu a nossa natureza e não a natureza dos anjos. Ele veio ao nosso mundo e não ao mundo angélico. Ele morreu para salvar os homens e não os anjos. E ainda assim nos portamos mal. Se tivéssemos fé, veríamos como choram os anjos dentro da igreja por conta do mau comportamento de muitos cristãos. Veríamos como somos miseráveis. Veremos
como as nossas atitudes dentro do templo não são convenientes, como as risadinhas, as conversas, os olhares de curiosidade e a perturbação às pessoas que rezam. Há um mau hábito dentro das igrejas, que é, enquanto o sacerdote prega, está aqui, cutucando quem está do lado, para sair uma risadinha. Ou se acontece alguma coisa, por exemplo, se uma criança começa a fazer uma estripulia, todo mundo vira. Aí começa, cutuca quem não está vendo. Olha lá, olha lá. Isso é irreverência, isso não se faz. Conversas. E não é só durante a missa. Entrou dentro da igreja, boca que usa, boca fechada. Não é só durante a missa. Há lugar para conversar. Há lugar para bater papo. E não é dentro da igreja. Depois, vai comer o pastel. E lá você conversa. Não dentro da igreja. Mas, padre, a igreja não é a comunidade? E não somos nós a comunidade? Sim, mas é a comunidade que se reúne em torno do Senhor, não em torno uns dos outros. É a comunidade que se reúne em torno de Deus, e não ao entorno da vida alheia. Olhares de curiosidade. Que absurdo! O que é que se procura dentro da igreja que não Deus o Senhor? Me respondam. O que há que chama mais atenção do que a presença de Deus dentro de uma igreja? Nada. Absolutamente nada. E vejam, esse tipo de coisas atrapalha quem quer rezar. Porque pode ser que você não queira, mas muitos que vêm à igreja querem rezar. Querem. Vejam os coroinhas. Na formação, aprendem que a primeira virtude de quem serve ao altar é a discrição. Porque é inadmissível que um coroinha chame mais atenção do que o sacrifício. Mas isso se aprende também na catequese. Como se portar dentro da igreja. Quando nós vamos à igreja, vamos para conversar com Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir graças, para agradecer ao Senhor, enfim. Mas é Deus. Então, quando nós entramos na igreja, devemos ter recolhimento, modéstia exterior e recolhimento interior. Vejam, igreja não é lugar para vir vestido como se vai à praia. Igreja deve ter roupa comportada. Eu já estive em comunidades muito carentes, muito pobres, mas as pessoas que participavam tinham separada a roupa da missa. A roupa da missa. Hoje, sobretudo nós que vivemos em cidade, roupa da missa é qualquer uma. Pega aí qualquer uma que for mais confortável. E muitas vezes a roupa mais confortável não é a roupa mais comportada. E não é conveniente que se esteja na presença de Deus sem modéstia. Isso vale aos homens e às mulheres. Igreja não é lugar para vir com roupa de academia. Não é. Ah, padre, mas eu vou sair daqui e vou correr. Eu vou sair daqui e vou malhar. Ótimo. Coloque uma muda de roupa dentro do carro. Troque-se em outro ambiente. Pode até ser no banheiro que fica ao lado de fora da igreja. Mas não é roupa para se estar na presença de Deus. Os sapatos, vejam,
Igreja não é lugar para vir de chinelo. Chinelo você usa dentro da sua casa, não dentro da casa de Deus. Eu entendo que existem pessoas que não têm condições de comprar um sapato. Entendo. Mas não é o caso da maioria. A maioria vem porque nunca alguém lhes disse, ou então porque não se deram conta ainda de que a igreja não é ambiente para se estar de chinelo. Sapato. Não é possível que a maioria de nós não tenha pelo menos um par de sapato. E se tem um único par de sapato, não o use para outras coisas. Use para vir à igreja. Porque é o lugar mais importante que você põe os seus pés. Não é o shopping, não é o restaurante chique, é a igreja. O lugar mais importante onde você coloca os seus pés. Então, coloque sapatos nos seus pés para vir à igreja. Essa modéstia exterior que eu estou dizendo aqui, não só como nós nos vestimos, mas como nos portamos na igreja. Igreja não é lugar para se cruzar as pernas. Prestem atenção os homens, porque isso são os homens que geralmente fazem. Igreja não é lugar para se esparramar. Você quer se esparramar? Se esparrame no sofá da sua casa. No banco da igreja, não. Essa madeirinha que tem aí na frente de vocês serve para colocar o joelho e não para colocar o pé. Não é um apoio para o pé, é um apoio para o joelho. Essa é a finalidade. Chama-se genuflexório, ou seja, lugar onde se dobra o joelho. Igreja não é lugar de se esparramar. Não é lugar para se ficar mal comportado. E não é possível que nós não temos condições físicas de ficar pelo menos uma hora e meia que seja, como a missa de hoje vai ser, sentados de forma bem comportada. Eu duvido que no ambiente onde você trabalha, você fica sentado da mesma forma como fica dentro da igreja, com os braços assim, esparramado, deitado, escorado no outro. Tem espaço suficiente para todo mundo nos bancos. Não precisa ficar escorado em outra pessoa. Porque o fato de você estar escorado em outra pessoa pode estar atrapalhando a oração daquela pessoa. Tem espaço suficiente. Não precisamos disso. O silêncio é uma das primeiras disposições para quem quer rezar bem. Igreja é lugar de silêncio. Vejam, a missa aqui é 7 da manhã. A rua é mais silenciosa do que aqui dentro. Porque 7 horas da manhã, na rua, você escuta um ou outro carro em dia de domingo. Mas dentro da igreja, é um converseiro que é de dar vergonha. Eu cheguei dentro da igreja, boca fechada. Se eu estou exercendo alguma função, ministros, os coroinhas, as leitoras, o pessoal do dízimo, catequistas, enfim, e preciso falar alguma coisa, é em tom de voz baixo, volume baixo. Igreja não é lugar para se fazer barulho. E vejam os pais que trazem crianças à igreja. Não entregue na mão da criança, durante a celebração da missa, ou dentro da igreja, brinquedos barulhentos. Atrapalha quem quer rezar. A criança não sabe o que está fazendo, mas você que é adulto sabe. Ah, mas meu filho não fica quieto. Bom, então você tem que começar a educá-lo a ficar quieto dentro da igreja.
É lugar de silêncio. Uma única palavra vã, uma única distração consentida, tira e rouba de nós grande parte dos frutos que nós poderíamos colher ao estar na casa de Deus. Sabe as graças que Deus quer te comunicar? Uma única distração consentida, uma única conversinha fiada é suficiente para que você não receba. Não é triste isso? Devemos guardar os olhos dentro da igreja. Quantos pecados não se cometem dentro da casa de Deus por conta dos olhares? Em primeiro lugar, por conta da falta de modéstia, mas já comentei. Mas pessoas que estão vestidas de forma não comportada dentro da igreja são ocasião de pecado, sim. Por isso não se deve vir com roupas decotadas, roupas curtas dentro da igreja, roupas que marcam o corpo. Não pode, porque está sendo ocasião de pecado para outra pessoa, e o nome disso é escândalo. Vamos traduzir segundo a boa teologia moral clássica. Quem olha para uma pessoa e a cobiça, peca contra o 9º mandamento, que nos pede, que nos obriga a não cobiçar a mulher do próximo. Vale também para as mulheres não cobiçarem o homem, tá? Precisa dizer. Mas quem vem mal vestido dentro da igreja não peca contra o 9º mandamento, peca contra o 1º mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque está profanando o templo e está sendo ocasião de escândalo dentro da casa de Deus. É muito mais grave, não é? Se vocês não sabem, os mandamentos estão em ordem de importância. O primeiro é mais importante do que o 10º. Mas não são somente os olhares de imodéstia, os pecados que se cometem dentro da igreja. Os olhares de julgamento também são pecados que se cometem dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Fila da comunhão. Não tem que ficar olhando para o banco para ver quem levanta e quem não levanta. Você não precisa nem dizer nada a ninguém, mas basta olhar para alguém que você conhece e ver que não levantou para comungar, que dentro de você já pensa: a vida do fulano não vai bem, alguma coisa aconteceu. Não é da sua conta. Se for, ele te dirá. Se for, você vai ficar sabendo. Precisamos guardar os olhares, porque os olhares podem ser causa de distração, de julgamento, de cobiça e assim por diante. Guardar a vista dentro da igreja. Quando se está na igreja é preciso pensar somente em Deus. E se algum pensamento estranho vem à nossa mente, vem ao nosso coração, nós não devemos alimentar. Precisamos voltar o nosso pensamento a Deus como um pássaro que volta ao ninho. Não podemos alimentar pensamentos que nos roubem da presença de Deus dentro da igreja. Agora não é momento de pensar no que vai comer no almoço. Agora não é momento de pensar no boleto que você tem para pagar. Agora não é momento de pensar naquela pessoa com quem você brigou. Não. Agora é momento de pensar em Deus. Se essas coisas não estão sendo ocasião para te unir a Deus, então elas estão te atrapalhando a rezar. É preciso tomar cuidado. A postura do corpo dentro da igreja deve manifestar respeito. Quando se chega na igreja, se há o sacrário, se faz uma genuflexão. E não é colocar o joelho no chão. Todos nós sabemos o que é isso. Perna direita, joelho no chão. Isso é genuflexão. Dobrar o joelho. E se há dificuldade, porque tem pessoas com problemas no joelho, se faz uma reverência.
E não é uma reverência como se você estivesse com um torcicolo, mexendo o pescoço. Não. É uma reverência decente, onde se inclina o corpo à presença de Deus. Quando se passa na frente do altar, se faz reverência. Porque é a mesa onde Nosso Senhor é imolado, onde o sacrifício acontece. Quando se passa diante do crucifixo, se faz uma vênia, uma reverência. O sinal da cruz. O sinal da cruz é um exorcismo que a pessoa faz sobre si. E há muitos que fazem como se estivessem espantando mosca. Isso é espantar mosca. O que é que nós dizemos quando nós nos persignamos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. É um exorcismo que se faça bem feito, com recolhimento, no fundo da alma. Nós devemos dizer, enquanto estamos fazendo isso: meu Deus, eu estou na vossa presença. É, como diz a filosofia da religião, mysterium tremendum. Um tremendo mistério, estar diante de Deus. Há uma coisa que eu esqueci de comentar, quando falava da modéstia e do recolhimento, mas que é com relação ao telefone celular dentro da igreja. Dentro da igreja, o celular deve ficar desligado. Não é silencioso, percebam o que o padre está dizendo. Não é tirar o volume, é desligar. Para que não haja tentação de você dar uma olhadinha no seu aparelho telefônico enquanto você está dentro da igreja. Eu garanto que se Deus quiser falar com você, não será por WhatsApp. Se Deus quiser falar com você, não será através de uma chamada telefônica. Não dentro da igreja. E se você veio aqui para falar com Deus, é melhor que não espere telefonemas de outra pessoa. O telefone celular dentro da igreja deve ser desligado. Desligado. Depois, não se deve vir à igreja por costume ou para encontrar pessoas. Hoje eu sei que o fulano vai estar lá na comunidade tal, então eu vou lá. Você está indo encontrar o fulano ou você está indo encontrar a Deus? O que eu estou dizendo aqui é em via de regra, porque pode ser que de fato você queira assistir a missa com um parente seu que veio te visitar, etc. Tudo bem, aí é um outro caso. Não apliquem a exceção. Nós estamos falando daquilo que é regra. Depois, o cuidado com a oração do próximo. Nós não devemos atrapalhar quem está rezando dentro da igreja. Vejam, qualquer coisa, hoje em dia, é motivo para atrapalhar. As pessoas já são muito mais distraídas do que uma geração atrás. Veja, coloque um livro na mão de um jovem. É como se ele estivesse indo para um martírio, ser devorado pelas feras. Porque é uma grande força que o jovem precisa fazer para ler alguma coisa, porque ele é mais distraído. Os mais antigos talvez não tenham essa dificuldade, mas como a igreja é casa de velhos e novos, nós não devemos chamar a atenção, porque podemos atrapalhar a oração de alguém. Pode ser que a pessoa que está do seu lado esteja lutando para rezar, lutando contra distrações para poder rezar. E se você estiver se comportando mal, você está corroborando, não com Deus, mas com o inimigo,
que quer roubar a semente da boa palavra que Deus quer lançar naquele coração. E vejam, até mesmo um suspiro, como por exemplo muitos agora podem estar com vontade, o padre não acaba de falar, é suficiente. Um suspiro é suficiente para atrapalhar a oração de alguém. Um movimento exagerado. Igreja não é lugar de... Na verdade, lugar nenhum nós deveríamos estar nos espreguiçando em público, porque isso mostra uma tremenda falta de interesse naquilo que nós estamos vivendo. Um cochichinho atrapalha a oração. Isso pode distrair o próximo. Uma coisa grave são os passeios dentro da igreja. A missa não acaba e não tem fim, vou esticar as pernas. Vai correr na 31 de março. Não dentro da igreja. Vai passear no parque. Não dentro da igreja. Aqui não é lugar de passeio. Se não fossem os idosos, os doentes, as crianças e as grávidas, eu mandaria desligar o bebedouro durante a celebração da missa. Essa levantação para ir ao bebedouro atrapalha quem quer rezar. E vejam que as exceções que eu disse, em sua maioria, trazem a sua garrafinha. As crianças geralmente vêm com a sua garrafinha. As grávidas vêm geralmente com a sua garrafinha. Os idosos geralmente vêm com a sua garrafinha. Os enfermos geralmente vêm com a sua garrafinha. Nós que somos adultos, sobretudo vocês que estão de boca fechada, que não estão falando, conseguem ficar 1h30 sem tomar água. Conseguem. E se precisam, se sabem que tem necessidade, deixe do seu lado. Traga uma garrafa, de preferência uma que não seja de metal, para não correr o risco do seu barulho ser mais alto do que o sino da igreja. Porque há garrafinhas que são mais barulhentas do que os sinos da igreja. Nós não podemos nos portar assim. Deus pedirá conta de todos os nossos atos. Todos. Inclusive desses. Aquele que ama verdadeiramente o bom Deus entra na igreja como se estivesse entrando no céu. Com respeito profundo. Ele diz: aqui Deus me vê e aqui Deus me ouve. Nós não nos devemos portar dentro da igreja de modo distinto do que nós nos portaríamos no céu. Na igreja, nós devemos nos vestir como nós queremos passar a eternidade vestidos. Na igreja, nós devemos nos comportar como nós queremos passar a eternidade nos comportando diante de Deus. Porque é assim. Aqui Deus nos vê e aqui Deus nos ouve. E isso tudo que eu estou dizendo, e assim concluo, não é radicalismo. Não é. Da mesma forma como a atitude de Jesus no Evangelho de hoje não foi radicalismo, é zelo. E não se preocupem, que as pessoas não vão nos achar fanáticos. As pessoas de bom coração e de fé reta olharão para o modo como nós nos comportamos dentro da igreja e dirão: o zelo por tua casa me devora. O zelo por tua casa me consola. Que nós tenhamos o nosso coração abrasado de zelo. A santa caridade nos faça arder de amor, para podermos dizer as palavras do Salmo: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu irei à casa de Deus, subirei ao altar do Senhor, o Deus da minha alegria. E então, nos comportemos de modo conveniente àquilo que nós estamos celebrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.